Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Vive o que Você É, praticante de EFT, certificada há mais de 7 anos. Então eu pratico comigo todos esses 7 anos, já quase 7 anos e meio, mais os meus clientes, mais os cursos que eu faço. Sejam todos bem-vindos a essa live. Dagmar, rica noite para você. Gláucia, rica noite para você. Ashish, rica noite para você. Para mim é essa alegria poder estar aqui, poder falar de mais esse arquétipo que fecha os 4 arquétipos básicos, né? Que toda pessoa tem acesso. Adriana, rica noite para você. Gláucia, rica noite para você também. Sejam todos muito bem-vindos nessa nova segunda-feira, nessa nova live, com mais esse tema que completa os 4 arquétipos básicos. No meu canal do YouTube você encontra os arquétipos e subarquétipos da criança, o arquétipo do sabotador, o arquétipo da prostituta, né, que foi bem polêmico na sexta passada. E aí, hoje, precisamente hoje, nós vamos falar um pouco mais do juiz, do condenador, que é esse sistema que a gente tem uma concordância que atue, mas que a gente não usa adequadamente para promover o nosso propósito de vida, nem para a gente interagir com outras pessoas, para estimular o propósito de vida das outras pessoas, né, que vem à tona. Síria, rica noite para você. Henrique, rica noite para você. Sejam bem-vindos. Então, para mim é imensa alegria poder estar aqui. Sheila, rica noite para você. Seja bem-vindo. Então, é uma imensa alegria poder estar aqui, poder falar de mais esse arquétipo indispensável. A Caroline Mais comenta que é a norte-americana, né, que estuda arquétipos e é viva nos Estados Unidos, né, e trabalha chakras e trabalha energia. Ela é dentro da questão da psicologia energética, da medicina energética, que é uma linha, que são linhas muito fortes nos Estados Unidos. Trabalham, a Caroline Mais comenta que todo mundo tem no mínimo acesso a 12 arquétipos, e mais 4 são presentes em todas as pessoas, né? E esses 8 diferentes em alguns aspectos, né? Eles dependem da situação de cada um, então precisa muito ver qual é essa questão, qual é a questão da pessoa, o que realmente está ali bloqueando, para saber qual arquétipo precisa acessar naquele momento. E aí fazer essa programação, primeiro tirar os julgamentos sobre aquele arquétipo e depois entrar com ele, né, numa aliança com esse arquétipo, para ouvir as suas mensagens para o seu propósito. O arquétipo é uma energia aglutinada que tem uma inteligência específica, e por isso é uma inteligência limitada, mas é útil à beça, porque é um especialista numa área. Desde que a gente saiba por que aquele especialista tem aquela capacidade, a gente consegue interagir, né? E a gente consegue viver de uma forma mais assertiva, ter resultados mais objetivos, escolhas que possam ser mais apropriadas para a etapa de vida de cada um, para a gente ficar menos perdido na culpa, nos julgamentos e principalmente na autossabotagem que vem depois, uma autossabotagem com permissão. Então, se a pessoa tem um juiz, hoje vai sair sabendo daqui, todo mundo tem, né? Um arquétipo do juiz para acessar. Todo mundo que está aqui hoje vai ficar sabendo por que muitas vezes a gente entende mal o juiz e o condenador, e como então reverter esse processo
e ter outros resultados, porque quando a pessoa fica sem usar direito um arquétipo, ela está desperdiçando uma possibilidade, né, ou talvez várias possibilidades de ter melhores resultados, de interagir melhor com as coisas, de usufruir, desenvolver melhor sua sabedoria e aplicar essa sabedoria, né, porque conhecimento é algo que a gente encontra em qualquer lugar hoje, né? Mas sabedoria é a aplicação desse conhecimento e a percepção desses resultados de uma forma mais efetiva, sem tantos altos e baixos, sem tanta sensação que a gente está andando em areia movediça, sem ter aquela sensação que a gente está em retrocesso, né? E que fazer, se cuidar, se apreciar e usar essas ferramentas que vieram à nossa disposição é algo indispensável, né? E muitas vezes as pessoas têm bastante dificuldade, mesmo que estudem o assunto dos arquétipos, elas têm muita dificuldade em saber como pegar essa característica, né? Como ver qual é o melhor arquétipo do seu momento. No livro Contratos Sagrados, da Caroline Myss, você tem lá uma lista gigante de arquétipos e subarquétipos. E ela é uma pessoa muito franca, gosto muito da franqueza dela. Ela explica diretamente as coisas, não fica dando rodeio. E quando você ouve as entrevistas dela, ou assiste alguma palestra dela, ou algum mini curso, alguma explicação dela ao vivo, ou direto do inglês, é outro nível de acesso à informação. Vocês sabem, né, que o livro já é uma informação antiga, que a pessoa já compilou por muito tempo aquilo ali, então não é o assunto mais recente que a pessoa trata, não é o ponto de vista mais recente. Talvez numa reedição, numa republicação isso aconteça, mas quando a pessoa chega e acessa, bom, agora eu acessei este documento, isso é a compilação, a junção de material de muito tempo, então já não é mais um material atualizado. Então muitas vezes a gente acha assim, pô, eu tô com esse livro novo em folha, esse livro incrível, cheio de informação. Mas para você é um livro novo, é uma informação nova. Para aquele especialista, aquilo já é um assunto que já foi pensado, repensado, trabalhado, retrabalhado. Saiu aquela informação, mas nada é tão bom que não possa ser modificado, transformado e ampliado. Então, quando a gente chega e acessa o material, esse livro recém chegou, foi recém publicado, já não é mais um assunto atual. Eu tô desestimulando o pessoal a ler, não é verdade, né? A gente sabe que muito material, se não tivesse informação por escrito, já se teria perdido, tá? Muito item que gera atalho para as pessoas. Não tô dizendo que vocês não leiam, não é isso, hein? O que eu tô querendo dizer é que se a gente tem acesso a uma informação por escrito, significa um livro, uma revista, aquilo tudo é uma notícia que já faz parte do passado, né? Então, é bacana acessar aquela informação, desde que a gente consiga depois aplicar e ter as nossas experiências e aí ter a atualização do processo, ok? Então, quando alguém chega e diz assim, eu quero trabalhar as questões do dinheiro, ok? Mas aí eu sempre faço pergunta, como é que você usou o dinheiro até agora? Para estimular que venha à tona essa questão do julgamento, pessoal. Quantas vezes você fracassou no manuseio do dinheiro? Quantas vezes você lidou mal com esse dinheiro? Quando a pessoa diz assim, eu quero um relacionamento saudável agora, né? Eu busco um relacionamento mais agradável, mais saudável, mais feliz. Sempre vou perguntar para a pessoa, além das questões dos relacionamentos familiares de base, né? Como você, nos seus relacionamentos, sente culpa? Acha que não fez o que poderia ter feito? Teve atitudes que não gostou da sua própria reação, durante relacionamentos anteriores, que é justamente a parte do juiz, é a parte da culpa, a
parte da condenação. Porque assim, quando a gente chega e se permite passar pelo Tribunal da Consciência, que todo mundo acha incrível, Tribunal da Consciência, beleza, Tribunal da Consciência, eu me julgo, né? Errei. E aí, o que eu vou fazer? Me permitir gerar uma punição. Primeiro permitir gerar uma condenação e depois uma punição. E aí, nesse processo, o juiz não está fazendo a sua real função. Você está se permitindo ser julgado, está dando a sua energia para manter esse julgamento e essa condenação, e ainda dando a sua energia para criar uma condenação. Criar uma sabotagem, uma punição para essa condição em que você já era para ter mudado, já era para ter pensado diferente, já era para ter eliminado um defeito, né? Já era para ter visto com antecedência que aquilo ia dar problema, né? Todas essas questões são ligadas ao juiz, ao condenador. E aí vão se criando rótulos, né? Incompetente, incapaz. Tá? O incompetente é uma palavra assim que quando você bota assim, enche a boca para dizer seu incompetente. Tá? Você tá bem na questão do julgamento interno, tá? Que é onde a gente não consegue ver o teu poder de escolha. Por quê? O julgamento é um processo engessado. A escolha, o seu poder de escolha, você não pode estar engessado a um ponto de vista. Então, vamos de novo. Se eu estou no nível dos julgamentos, que é o que a gente acessa o juiz, o condenador, nesse nível a maior parte do tempo, a gente está nos julgamentos, a gente não está no acesso ao poder de escolhas, porque o julgamento, do jeito que ele é usado, na questão da condenação, de bater o martelo do condenador, né? Ele é uma condição que impõe engessamento de mentalidade. Quando a pessoa está na mentalidade engessada, ela não consegue ver a possibilidade de mudança de escolha, de ter uma nova possibilidade. Ela não consegue fazer isso. Então, se eu tivesse que resumir, por que nós temos um juiz? Para a gente poder escolher pelos contrastes. Mas a gente se acostumou a usar o juiz como sendo aquele que olha para o que foi feito e condena, diz que é culpado, que não está acessando direito, que não está fazendo direito, que não está tendo a atitude correta no momento desejado. E aí a pessoa mesmo diz, realmente, tá? A gente pega aquela questão ali e diz, que aí quando a gente dá energia para aquilo ali, né? A gente pega aquela questão e diz, realmente, juiz tem razão, esse juiz tem razão, porque olhando para trás, tais e tais atitudes eu realmente não fiz direito, né? E nessa questão e nesse posicionamento, a gente acaba dando energia para criar a autossabotagem, que é a punição. Então, quando a gente usa o juiz, porque os arquétipos eles não estão aqui para a gente lutar contra eles, tá? Por isso que eu sempre falo em trabalhar a questão sombria do arquétipo primeiro com a EFT e depois a gente trabalha o levantamento, a forma de se aliar ao arquétipo. Primeiro removendo os julgamentos, né? Primeiro removendo as críticas, primeiro removendo a questão que é necessário ter um culpado para o processo e na verdade ocorre sempre uma responsabilidade, uma corresponsabilidade, mas a diferença entre culpa e responsabilidade é que a culpa ela é rígida e a responsabilidade ela é flexível. Então, quando a gente passa da visão
do juiz condenador para um aliado no nosso poder de escolha, ok? Alguém que vai trazer proposições para que a gente possa escolher melhor, tá? Que a gente possa ver, fazer a escolha pelos contrastes. Aí é que a gente está num caminho mais assertivo para a gente. Então, por que as pessoas ficaram nessa questão do juiz, do condenador? Porque é fácil olhar para o passado, com o conhecimento que a gente tem agora, e dizer, eu não fiz isso dessa maneira, eu não fiz aquilo daquela maneira, eu não mudei aquela característica. Mas quem diz que a gente tinha condições realmente, tá, de ver as coisas com outro olhar? Se foi feita daquela maneira, foi a maneira que foi possível ser feita naquele momento. Essa é a parte mais difícil da gente entender na gente e entender nos outros. Porque se eu julgo a mim, eu também uso o mesmo instrumento de percepção do outro. Se eu julgo a mim, eu também julgo o outro. Ok? Porque é o que eu treinei em mim, é o que eu vou fazer com o outro. Certo? Então, a pessoa que chega e diz assim, com o outro eu tenho um julgamento brando, mas comigo eu sou bem severa. Tem uma amarração aí. Tá? A pessoa está se amarrando para não dar o mesmo tratamento ao outro. Talvez por não ser adequado socialmente, né? Por achar que não vai ser o queridinho, o bonitinho, mas isso aí tá equivocado. Vai ter uma hora que a pessoa vai explodir. Tá? Ela não vai aguentar segurar essa questão de que eu dou um tratamento leve para o outro e para mim eu dou um tratamento bem rígido. Mas que rigidez é essa que impede flexibilização, novos testes para ver se está evoluindo, né? Experimentação de novas potencialidades. Onde é que está tudo isso? Porque no momento que a gente se condena, a gente se engessa. Ok? A condenação, a culpa, né? O modelo de filho ideal, de mãe ideal, de marido ideal, o bom filho, a boa mãe, o bom pai, o bom irmão. Todos esses modelos, eles estão nos julgamentos, ok? Ele era para ter entendido tal coisa. Não sei. Ele era para ter agido de tal maneira. Também não sei. Ele era já para ter despertado. Ele era já para ser mais espiritual. Tudo isso são posicionamentos engessados, padronizados, e a gente está fazendo processos de comparação. A comparação impede a visualização dos dons de cada um. Então, quando a pessoa está julgando, quando a pessoa está dizendo o fulano não está sendo bom, puxa, hoje em aula foi muito legal. Eu estava com meus alunos, eles estavam fazendo a apresentação dos trabalhos de segurança no lar, né? E aí um disse assim, puxa vida, né? Eu não sei por que cargas d'água nós acabamos tocando no assunto de uma gincana que foi feito lá na instituição. E aí um deles disse assim, mas a maioria fez aquela quantidade tremenda de arrecadação porque só queria ganhar. Aí eu dei o exemplo da abolição da escravatura. Ok, os escravos foram abolidos, todo mundo achou lindo, mas aquilo ali foi só uma estratégia para ter mais gente comprando. Porque quando aboliu a escravatura, aqueles escravos todos ficaram sem emprego. E eles tiveram que trabalhar para ganhar o dinheiro e aí a partir daí poder ter as coisas mínimas, básicas. Que antes eram mantidos, bem ou mal, era mantido pelos donos dos, os grandes senhores de engenho. E foi bom ou ruim a abolição da escravatura? Foi uma coisa boa, porque ninguém precisa ser escravo. Mas foi feito com uma intenção de ter mais compradores. E aí, essa intenção foi ruim? Se tu for pensar pelo imediatismo, foi. Mas o resultado geral foi bom.
tá? As pessoas livres para ir e vir, não pertencer, não ser objeto dos outros, tá? Bem que alguns ainda são. Mas voltando à questão do exemplo, então aí também falei da questão das mulheres, que também foi todo um contexto para elas começarem a votar, tá? Não foi só porque as mulheres merecem votar, teve uma série de questões ali por trás, tá? Que não tiveram uma ideia. As pessoas que mobilizaram não foram pessoas que tinham o interesse em beneficiar as mulheres, né? Eles tinham outros interesses, mas acabou acontecendo e todo mundo hoje tem direito a voto, na maioria, né? Por exemplo, aqui no Brasil, se eu não me engano, é desde 1945, okay? Tem a história da Inglaterra, tem a história de vários países em que a mulher não tinha direito a voto. Tem alguns lugares que a mulher recém está conquistando direito a voto, né? Surrogate é o nome do filme, que fala especificamente desse drama das mulheres que queriam ter direito a voto e elas não tinham na região da Inglaterra ali. Então, a questão toda é, as pessoas têm esses padrões, tu tem que ter 100% de boas intenções para realizar coisas boas, nem sempre. Como eu gosto muito da história aquela do Paulo Coelho, acho que foi no livro Brida que eu li. Ele comenta, 2 vezes por dia um relógio de ponteiro parado tem hora certa. Então, tudo tem alguma interferência positiva. Então, quando a gente pega... Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente pega o juiz e a gente começa a ter esse entendimento sobre o juiz e o condenador, pinta primeiro uma sensação de repúdio. Eu quero repudiar, eu quero distância. Não posso mais julgar, né? Começa a dar aquela neurose, aquele medo de julgar, aquela sensação. Não, agora eu não posso mais fazer isso, né? Eu não posso ficar criticando a mim, não posso ficar criticando as pessoas. Aí pinta a neurose ao contrário, né? Que é aquele padrão, o alto nível de exigência. Agora que eu tenho este conceito, eu tenho que parar de aplicar isso instantaneamente. Mas, na verdade, manter a distância do juiz condenador também faz com que a gente não tenha a capacidade de aprender pelos contrastes. Porque é esse arquétipo que traz os contrastes. Ok? É que nem o dia e a noite. Tem um curta muito fofinho, tá, do Pixar no canal do YouTube. No YouTube, se você digitar Dia e Noite Pixar, você vai ver um curta-metragem que o dia e a noite começam a fazer tipo um duelo. O dia descobre que existe a noite e fica encantado com as peculiaridades. O dia encantado com as peculiaridades da noite, a noite encantada com as peculiaridades do dia. Nenhum dos dois podia coexistir na mesma condição. E aí um começa a se exibir para o outro, mostrando que tinha vantagens. E no final eles se unem, percebendo que cada um tem as suas belezas. Então, quando a gente pega um arquétipo, seja ele qual for, o primeiro passo é eliminar as resistências com esse arquétipo, ok? Estou olhando aqui para o lado porque eu tenho material escrito aqui para não deixar de citar nada para vocês. E os julgamentos é o primeiro ponto. Se eu estiver trabalhando em cima dos julgamentos, como é que eu sei que eu estou julgando? Quando eu fico assim, muito incomodado quando uma pessoa não faz uma coisa certa. Ou me incomoda um monte comigo que eu não faço uma coisa certa. Ok? Ou eu me deixa fora do sério aquela coisa que a pessoa fez que não é certo. Aquele defeito daquela pessoa me incomoda extremamente. Tá? Então aí trabalha a resistência ao arquétipo, porque você não gosta daquele comportamento, daquele jeito. Tá? E aí depois que você consegue se aliar ao arquétipo para poder ter um diálogo
uma sociedade primeiro e aí um diálogo cooperativo, ok? Então, eu recomendo que vocês vão no canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. Eu tenho uma playlist só sobre arquétipos. Vão lá, vejam os outros arquétipos que eu já falei, dos subarquétipos da criança, tá? Que eu já falei sobre tantas informações já sobre arquétipos estão registradas nessa playlist. É bom que você passe lá, acesse youtube.com/naramuller com 2 L's, youtube.com/naramuller com 2 L's, você vai ter esse acesso. Nós vamos fazer uma sequência de EFT, tá? Para ajudar a remover essa sensação de culpa, julgamento, ok? E aí depois nós vamos, eu vou dar uma ideia de como vocês podem ouvir melhor, perceber melhor os contrastes e aí ter uma escolha mais assertiva, ok? Porque daí normalmente o juiz, o coordenador, ele tem uma aparência bem séria, né? Bem resistiva, né? Uma aparência bem assim crítica, né? Aquele olhar crítico, aquele olhar que tá sempre julgando, né? E tem um martelinho na mão, mas para cada pessoa pode ter um formato diferente. Então eu quero que nesse momento você respire fundo, solta, e que você se imagine com o juiz na sua frente. Aquele que pode estar dizendo, você é culpado, tendo martelo, né? Você é o culpado por aquela falta de mudança, por aquela falta de atitude, por aquele defeito, por aquele excesso de atitude, pela falta de condição, pela falta de percepção que aquilo ia dar no que deu. Como é que esse juiz está olhando para você? Ele está sério? Ele está com um olhar fulminante? Ou você não consegue ver o olhar, a face desse juiz? Esse juiz tem uma face conhecida? Ou é uma face totalmente desconhecida para você? Então, em cima dessas, respondendo a essas questões, é que normalmente eu faço a sequência de EFT com os meus clientes e até comigo mesmo, já fiz muitas vezes, né? Porque como o juiz, ele nunca, como arquétipo, vai cessar a sua ação, a gente vai lapidando o nível de interação com ele, vai reduzindo os julgamentos aos poucos e vai vendo todo, além da ponta do iceberg, a gente vai vendo o iceberg em profundidade, ou seja, o contraste fica mais claro, dando melhor condição de escolha, ok? O que é melhor para nós e todos os envolvidos, tá? Muitas vezes eu passei por circunstâncias que eram de extrema exposição e julgamento, e eu sempre passei por essa pergunta, tá? O que é melhor para nós, inclusive para mim, nessa circunstância? É bom para mim e todos os envolvidos eu tomar esta atitude? Okay? E aí você vai ter condições de ver a reação do juiz, ok? Esse é o momento de consultar o juiz, ok? Muitas vezes a gente pode usar juiz conhecidos ou usar essa aparência que vai vir a partir da imagem inconsciente. Tá? O melhor mesmo é trabalhar com a imagem inconsciente, porque a gente vai ver que bloqueio a gente tem com aquele arquétipo, já vai remover com a EFT e depois já vai aplicar a EFT para melhorar essa associação. Então, assim, eu já tenho um vídeo sobre o juiz coordenador lá no meu canal do YouTube,
Então é bacana que você vai lá e faça, né? O eu deveria, eu já era para ter mudado, eu já era para ter agido diferente. Então a gente vai batendo nos pontos e vai dizendo isso, né? Que aí a gente pega um evento em que a gente não agiu da maneira adequada e a gente vai se cobrar bastante primeiro, que essa é a função que a gente mais conhece a respeito do juiz, são esses nossos próprios julgamentos. E aí a segunda parte é o que a gente vai fazer agora. Quando acalmar a aparência do juiz, quando você olhar para ele e tiver com uma fisionomia mais calma, você pode fazer a seguinte sequência de EFT então. Respira fundo. Ponto de karatê. Mesmo que eu tenha esse juiz que durante muito tempo me condenou, eu escolho me aliar a ele pelos seus conselhos. Mesmo que esse juiz, esse condenador durante muito tempo esteve assim ativo, eu escolho me aliar para ouvir os seus bons conselhos. Mesmo que esse juiz, esse condenador esteve aí presente todo esse tempo me julgando e condenando, eu escolho permitir-me aliar a ele para fazer escolhas mais assertivas. Topo da cabeça. Nesse momento eu aprecio o juiz. Ele já foi um crítico feroz, mas nesse momento eu escolho me aliar a ele. Mesmo com toda essa crítica que por algum tempo eu consenti e concordei, eu escolho me abrir para ouvi-lo quanto às suas mensagens contrastantes pelo melhor. Esse juiz na minha frente, um condenador feroz, embaixo do braço. Eu aceito começar a perceber as suas grandes mensagens para o meu mais alto bem e de todos que me rodeiam, para que eu possa assim cumprir melhor o meu propósito de vida. Eu fico imaginando se seria possível que o juiz possa me mostrar as diferenças e assim me permitir escolher com maior assertividade, sendo mais produtivo nos meus resultados, cultivando uma sabedoria maior, me aliando mais assim com o meu propósito de vida, que é, além de atuar comigo, com os que me rodeiam. Eu escolho aceitar seus bons conselhos. Respira fundo e solta. Muitas vezes a gente vai precisar fazer mais sequências de EFT, até esses julgamentos baixarem. É importante zerar os julgamentos, tá? Muitas vezes a gente vai precisar dizer eu deveria, eu era para ter feito, eu era para ter agido, eu era para ter visto que ia dar no que deu, né? Essa questão da culpa, eu sempre explico para os meus clientes que é importante eles perceberem que a culpa não é uma emoção. A culpa é uma convicção, é uma certeza, porque tem eventos que confirmam aquilo ali. Tem um ditado que nessa hora cai bem direitinho: contra fatos não tem argumentos. Contra fatos não há argumentos. O que isso quer dizer nessa hora? Tem uma série de eventos em que a gente não fez, não viu previamente o problema, caiu como patinho, mesmo com toda a espiritualização, mesmo com todo o entendimento. E aí
isso faz com que o juiz haja taxativamente, que ele seja implacável, ok? E aí é porque ele tem a nossa energia da concordância. A gente está concordando e por isso a gente dá a energia para a execução do culpado, ok? Então é importante fazer sequência de EFT até zerar a sensação de culpa, vir aquele quentinho no peito que a gente sente assim, puxa, eu fiz o que pude. E a gente pode dar uma nota de 0 a 10 para essa frase. Eu fiz o que eu pude. Nossa, eu fiz o que eu pude. Quando dá um quentinho aqui assim no tórax, é sinal que a gente está concordando com essa frase um pouco mais. Ok? A gente está tendo compaixão com a gente. E aí a gente consegue, a partir dali, usar melhor esse arquétipo maravilhoso dos contrastes que é o juiz. Então ficou a live de hoje. Antes de eu dizer boa noite, eu quero agradecer a presença de todos que eu não pude dar oi, ok? O Carlos Baldan, a Carla, Solange, Gorete, Marcelo, Margarida, Cabral, Vladimir, Hélida, Mônica e Cirlei. Agradeço a presença desses e de todos os outros que eu comentei e desejei rica noite. Os replays vocês encontram no canal do YouTube. Se ainda não estão cadastrados no meu canal do YouTube, vão lá, se inscrevam para receber as novidades em primeira mão. Eu tenho muitos cursos que não estão no canal do YouTube, aí você precisa entrar no blog, que é bit.ly/naramuller com 2 L's, bit.ly/naramuller com 2 L's, no canto direito você encontra lá os meus cursos gratuitos, tem tanto audiocursos, videocursos gratuitos. Esse material do blog em audiocurso e videocurso não estão no canal do YouTube e você precisa ir lá e acessar. Então eu desejo uma rica noite a todos. Amanhã tem live de novo, ok? Deixe suas dúvidas, seus comentários, sugestões para novas lives também. E curtam os vídeos, né? Que isso faz com que chegue para mais pessoas. Compartilhem. A importância de compartilhar tanto essa live como os replays. Agradeço desde já a todos e uma rica noite. Tchau!